Boa noite. Som e imagem ok para vocês? Me dá um ok. Glaucia Narciso, Wagner, Uberlândia, Vanessa. Som tá ok, Glaucia? Som e sinal? Ok. Vou esperar mais algumas pessoas entrar na sala para a gente começar a conversar um pouquinho sobre como identificar alguns sinais do autismo. É uma questão muito interessante, essa importância da identificação dos sinais, porque muitas vezes ele vai acontecer lá na escola. E é em cima dessa condição de percepção no espaço escolar que a gente vai conversar já já sobre alguma dessas condições para a identificação do autismo. Esperar mais algumas pessoas entrar para a gente começar a nossa live. Célia Maria, Socorro, Letícia, Lucimeiro Carvalho voltando. Estávamos há pouco tempo conversando sobre inclusão e autismo e alfabetização. Já já agora conversando sobre sinais do autismo. Já já a gente começa. Daniel, Leiliane, Arline, Nájila, Herbênia, Mundo Azul, do Eliezer, Maria, Flor do Dia, Moniquele. Bom, vamos lá. Essa live foi pensada para a gente conversar um pouquinho sobre essa condição de identificação do autismo, entendendo que não é uma informação que a gente vai trazer para que você, professor, possa diagnosticar, você, a profissional do atendimento, possa diagnosticar, mas para se observar e chamar a família para orientar para o encaminhamento neuropediátrico, especialmente, ou da psiquiatria infantil, para se pensar na condição de fechamento desse diagnóstico, tá? Para quem está entrando na sala, a Arlene está dizendo que meu livro tem ajudado bastante. Saudade das nossas aulas, verdade. Lá em Barreira, um abraço para Barreira. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou escritor, sou coordenador de pós-graduação, sou diretor da Mais Estímulo e sou autor desse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores, um livro que foi lançado em 2018 pela Paulinas Editora, em São Paulo, e encontra-se disponível para venda nas 34 livrarias paulinas do Brasil e no site da Paulinas, e também comigo, caso alguém tenha interesse em adquirir. Esse livro já está nos 10 mil exemplares, vale lembrar, em menos de 2 anos de divulgação. Esse outro livro, Educação Inclusiva e Educação Especial, eu participei com um capítulo falando sobre autismo e inclusão, junto com um grupo de estudos da UFC, coordenado pela professora Robéria Vieira. Um abraço aí para a Robéria. Tem um novo livro saindo agora em junho, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, e tem um capítulo sobre mitos e verdades saindo pela Litera Books de São Paulo, em um livro chamado Autismo, um olhar por inteiro, que vai ser lançado em outubro, tá? Tudo que a gente vai conversar agora sobre os sinais do autismo está contemplado aqui nesse livro com uma riqueza a mais aí de informações. Em se tratando de autismo, já entendemos que é uma condição neurobiológica, um transtorno do neurodesenvolvimento, que compromete áreas cerebrais específicas, trazendo aí quadros diversos de prejuízos na capacidade de comunicação, na interação social, além da presença de comportamentos ou de atividades que têm um padrão de repetição muito particularizado. Somados a essas duas questões, temos diversos outros sinais do autismo que serão percebidos por nós, a partir dos nossos conhecimentos, mas também identificados pela família lá no início do processo de acolhimento dessa criança. A gente começa dizendo que nenhuma família planeja ter um filho com qualquer condição diagnóstica. E que muitas vezes a chegada de uma criança, ela traz diversas expectativas, menos a possibilidade de se observar que aquela criança pode ter uma deficiência, uma condição qualquer de atraso. Isso não é o que se planeja.
mas ela pode chegar e esses sinais muitas vezes não são percebidos no contexto familiar, especialmente porque cada pessoa tem um tempo, tem um ritmo, né? Tem a sua forma de desenvolvimento, pode ser comparado com outros membros da família dentro do padrão de desenvolvimento. Mas aí, nesse contexto, a gente chama a atenção para alguns sinais que são interessantes, que a família já possa observar em casa. Não para achar autismo, mas para perceber que alguma coisa pode não estar dentro do considerado desenvolvimento neurotípico, né? Então, eu vou listar cinco sintomas importantes que é necessário que a gente observe. Primeiro, aquele bebê com dificuldade de fixar a sua atenção ou seu olhar na mãe ou na face materna durante o processo de amamentação, que é uma ferramenta interessantíssima, de acolhimento e de criação de laço afetivo entre mãe e filho. Então, esse compartilhamento dos olhares, essa atenção compartilhada com a mãe, esse brincar do bebê com a mãe pode não acontecer como se espera que aconteça. Nessa mesma condição de observação durante a mama, pode-se perceber ainda uma criança com uma sucção pobre ou uma dificuldade na sucção ou a não aceitação desse momento aí de acolhimento para o reflexo de sucção, que é um reflexo de sobrevivência. Um outro sinal interessante são os movimentos ritualizados que alguns bebês já podem apresentar desde cedo. Lembrando que todo bebê brinca com as mãos, mas essa permanência nesse movimento da criança com ela mesma precisa sair para que ela explore outras questões no seu entorno. Então, essa continuidade, às vezes, está muito presente em quem está dentro da possibilidade para o autismo. Não desenvolvimento dos sons apropriados para a idade, um atraso significativo na aquisição da linguagem. A criança começa a verbalizar e de repente regride, ou não verbaliza, ou não tenta, a partir desses gestos ou desses sons muito primitivos, iniciar uma ferramenta qualquer de comunicação com quem está cuidando dela ou no dia a dia com ela. A ausência de compartilhamento atencional. Lá no berço, a mãe dá os braços e o bebê muitas vezes não corresponde dando os braços de volta. Normalmente o bebê, basta a mãe chegar em frente a ele lá no berço, ele já estende os braços para ela como compartilhamento atencional. E um outro ponto interessante que já pode ser percebido em bebês é uma preferência por objetos e uma não preferência ou uma dificuldade na interação com as pessoas. É muito comum se observar isso em algumas crianças que podem estar aí dentro da condição para o que a gente está falando, que é o diagnóstico do autismo, né? Mas aí esses sinais podem não ser percebidos. Esses sinais podem passar batido e ninguém da família identificar, ou identificar, mas achar que é natural, que cada criança tem um tempo, tem um ritmo, e isso vai sendo protelado. A gente sempre orienta que, independente de ter um diagnóstico fechado ou não, a família estimule, busque por ferramentas de estimulação, mesmo que seja aquela estimulação que a família consegue fazer do jeito dela, mas ela comece esse processo de estimulação independente de ter um diagnóstico fechado ou não. Quanto mais cedo esse processo de estimulação acontece, menos dificuldades no seu contexto de neuroplasticidade a criança vai apresentar. E aí, quando esse diagnóstico vier a se confirmar mais tarde, já tem ganho tempo em relação ao que a gente chama de janelas de oportunidade, que é o tempo necessário na infância para que a gente consiga mudar diversos padrões nessas trocas sinápticas tão importantes ao nosso processo global de desenvolvimento. Então, esses sinais passaram despercebidos, ninguém identificou em casa, a família não se deu conta disso e a criança chegou à sua idade escolar. Alguns ingressam na creche, pré-escola mais cedo, outros demoram um pouquinho mais. Mas mesmo chegando muito cedo no espaço escolar, não tem como o professor não perceber que diante de um grupo de crianças tem uma criança que se destaca, ou que é diferente no contexto de interação, no contexto de comunicação, no contexto de autonomia, das habilidades adaptativas, ela não participa da rodinha, ela não participa da brincadeira, ela se incomoda com o barulho, ela não tenta, balbuciando ou apontando, criar uma ferramenta de comunicação. Então, essas questões aí já podem ser levantadas como sinal de alerta para que o professor fique atento a isso. Mas, para isso, é necessário que o professor, lá na educação infantil, entenda da importância que ele tem de capacitar-se
para compreender o neurodesenvolvimento de qualquer criança e para perceber que uma criança X ou Y pode estar dando algum sinal aí de atraso nesse tão importante neurodesenvolvimento. E aí o professor pergunta, mas como? O que é esse sinal? Como é que eu vou identificar que uma criança pode estar dentro da condição do autismo? O que é necessário que eu observe nesse contexto de desenvolvimento para que eu possa pensar na possibilidade de que ali existe um atraso e que é necessário eu chamar a família para conversar com ela, pedindo que ela busque por uma avaliação de um profissional especialista na área, para a gente não perder tempo demais esperando, né, para que a criança possa ir se desenvolvendo dentro da condição aí que a gente já entendeu tão bem que é esse momento inicial da infância. A primeira pergunta que a gente deve fazer para observar esses sinais é: o desenvolvimento da linguagem dessa criança é diferente? Parece diferente? Existe aí um atraso significativo se comparada com o outro grupinho de crianças do contexto escolar? Como é que é essa comunicação verbal e não verbal? Ele consegue? É pobre? Ele se utiliza de algum elemento de comunicação? Ele tenta criar alguma aproximação para a comunicação? Ou ele só repete coisas que ouviu? Ele tem ecolalias, essa repetição? Ele repete o que acabou de ouvir ou o que ouviu em momento anterior, que são as ecolalias imediatas e tardias? Ele se refere a ele na terceira pessoa, invertendo o pronome, em vez de dizer eu, ele diz ele, ou usa o nome dele. Ele inverte esse pronome quando está falando dele. Ou ele fala coisas que você não consegue entender o significado, que a gente vai chamar aqui de neologismos ou idiosincrasias. Ou ele fala muito bem, mas é uma fala muito pedante, sem grandes emoções envolvidas, sem muita emoção nesse contexto da fala. A entonação é sempre a mesma. Ou ele fala muito rebuscado, com uma linguagem que nem parece de uma criança. Também pode acontecer. A gente não está falando só de crianças com prejuízo de fala. A gente tem autistas que falam muito bem, né, mas que têm outras dificuldades, né, que não é a fala especificamente, mas as sutilezas que são importantes para a nossa comunicação social. Ele tem dificuldade em expressar suas emoções. Tudo isso está dentro do que a gente chama de linguagem funcional, que é a nossa capacidade de usar essa fala ou qualquer outro elemento de comunicação para dizer o que a gente quer, o que a gente sente, né? Daí já é um sinal que você pode pensar, né, como sendo uma condição aí qualquer para qualquer diagnóstico, inclusive o autismo, para chamar a família e buscar por uma conversa onde você oriente a família a buscar por outros serviços de avaliação e de possível intervenção. Você não vai chamar a família para dizer que o filho tem autismo. Você vai chamar para conversar sobre algumas observações que você, enquanto professor, está fazendo nesse contexto. Se a criança tem essas dificuldades, encaminha para um profissional da fonoaudiologia, para ele fazer uma avaliação e perceber outras questões que até então você não percebeu enquanto profissional da educação, mas que ele, com abordagem nessa área, pode também perceber. Uma outra pergunta que a gente vai fazer quando a criança começa a se desenvolver ou a crescer um pouco mais. Quais são os interesses dela? Ela tem um interesse muito hiperfocado, ela só gosta do mesmo assunto, ela só fala da mesma coisa, ela só quer saber do mesmo brinquedo, ela tem esse apego exagerado a algumas temáticas ou a alguns assuntos. A gente chama isso de interesse monotemático ou hiperfoco, que é o nosso caminho aí de intervenção, quando a gente já tem o diagnóstico pronto. Começar o nosso processo de abordagem utilizando-se aí desse interesse muito particular que o autista tem, né? Alguns podem não apresentar esse hiperfoco, outros já trazem esses hiperfocos, outros mudam com o tempo de um hiperfoco para outro. O fato é que é uma atenção que eu tenho que ter para observar essa rigidez nesse interesse, nessa atividade. Muitas vezes é muito comum a gente observar isso. E aí vamos para uma próxima pergunta. Dentro dessa fala, ele emite sons, né? Ele emite sons descontextualizados, ele acaba atrapalhando, às vezes, o coleguinha, repetindo frases que ele ouviu. Como é que é esse uso dessa linguagem nos contextos de relação com as crianças? Ele interage com os outros? Ele tem uma ferramenta de comunicação que é funcional para essa interação acontecer? Como é que é a brincadeira dele com os colegas? Ele brinca ou ele fica sozinho no cantinho? Ele compartilha o objeto com o colega,
ou ele fica mais no cantinho dele, brincando com parte do objeto e não com o objeto em si. É uma questão muito interessante de se observar. Autistas têm prejuízo na sua capacidade de brincar. Esse brincar funcional, que é a representação social, para a criança compreender como o mundo funciona, na pessoa com autismo, está em prejuízo por falhas nesses neurônios espelhos tão importantes para a nossa metacognição. Outra pergunta que normalmente se faz: na hora que você chama o professor pelo nome dele, ele responde? Ele vira o olhar para você? Ou ele parece surdo? Como é? Ele se reconhece pelo próprio nome? Ou ele reage de uma forma muito inusitada quando você chama pelo nome? E aí um outro sinal de alerta, é o primeiro exame que o médico pede para a família fazer, é o BERA. O BERA é uma avaliação, é um dos tipos de avaliação audiométrica para perceber se a criança tem ou não alguma perda auditiva. Essa avaliação não precisa da participação da criança, por isso que ela é bem bacana de acontecer, porque não precisa da criança responder durante o processo. É uma avaliação que se faz para se identificar ou não possíveis perdas auditivas. Autistas já foram confundidos com surdos, porque você chamava e ele não respondia pelo nome. Né? Especialmente se você está chamando para uma coisa que não interessa a ele. Quando interessa, muitas vezes a resposta é imediata. Outra pergunta que surge nesse contexto: como está sendo o processo de desenvolvimento da criança para habilidades de coordenação motora ampla e fina? Ele tem atrasos ou ele tem um assincronismo? Enquanto uma está muito bem, a outra está bem atrasada. É importante observar isso. A gente tem crianças com autismo que conseguem escrever muito bem, desenhar muito bem, mas não conseguem correr, pular e saltar. Que é para ser o contrário. É para a gente desenvolver a capacidade ampla para chegar na capacidade motora fina. E pode acontecer o contrário. Daí se entende que existe um prejuízo de ordem cerebelar que compromete postura, movimento, equilíbrio, muito recorrente na pessoa com autismo. Professor, como ele compreende as questões ligadas a duplo sentido? Piadas, metáforas, sarcasmos, ironias, deboches. Já é uma criança que compreende isso? Ela entende a sua expressão quando você está zangada, quando você está com fome, triste, cansada? Ou ela entende tudo ao pé da letra? Existe uma compreensão literal dos enunciados ou ela consegue abstrair algumas informações mais interessantes? É interessante observar isso porque nós temos prejuízo de neurônios espelhos, que faz com que a gente imite e interprete, conforme a gente vai amadurecendo. Isso é metacognição. Se eu tenho um prejuízo de neurônios espelhos, eu vou ter dificuldade em entender essas questões todas de duplo sentido, de piadas, de sarcasmo. E aí cai num prejuízo lá na escola quando você coloca uma questão, uma atividade, uma pergunta qualquer, que tenha um sentido confuso para a criança. Por exemplo, colocar uma questão que traga aí a possibilidade de entendimento para amplas situações, como coloque o seu nome ao lado de cada número, ou coloque o nome, o seu nome, o número e o seu nome correspondente. Então a pergunta tem que ser muito clara, as questões têm que ser elaboradas para que não sejam de difícil compreensão para qualquer criança, dentre elas a criança com autismo. Quando você dá um comando, muitas vezes ele fica confuso, porque, por exemplo, a palavra manga é uma fruta, mas dependendo do contexto ela pode ter outros significados. E aí, se a criança tiver prejuízo nessa questão da compreensão dos enunciados, ela vai entender do jeito que é colocado. Daí a importância de adaptarmos algumas atividades nesse sentido. Outra colocação importante de você observar na hora do intervalo e na hora da atividade em sala. Essa criança brinca com os colegas ou ela se isola? Ela prefere se isolar? Esse preferir eu queria conversar com vocês. Ninguém prefere se isolar e nem o autista. O autista muitas vezes se isola, se afasta, porque ele não sabe como interagir com os outros. É esse não saber interagir que leva a cada um de nós a buscar por essa interação junto com ele. Ele vai ter sim uma dificuldade de relacionar-se com crianças de idade semelhante, ou preferindo crianças mais velhas ou crianças mais novas. Existem aí algumas explicações que são interessantes. Uma delas é que com os mais novos pode-se entender que existe uma idade mental similar, com os mais velhos pode entender-se que o mais velho faz a interação por ele, e é mais fácil essa interação acontecer quando o outro faz por mim.
Como é que é essa iniciativa em participar de atividades? É reduzida? Ou ele vai lá e tenta compartilhar, ou tenta se meter nas brincadeiras para participar delas também? Ou ele tem baixa receptividade a quando o outro vem em busca dele, né? Ah, como é que isso acontece? Isso se dá com frequência, uma vez ou outra, ou sempre acontece isso? É importante observar que essa questão da interação social, ela tem uma ligação direta com a capacidade de fala, de comunicação que gera interação social. Então, para a gente entender essa comunicação social como um elemento importante para nossas interações, vamos dizer que autistas têm dificuldades na imitação social, tem presença de ecolalias durante a fala, inverte os pronomes na hora de se referir a ele, muitas vezes não se reconhece pelo nome, tem um discurso com o mesmo tom, né, que não tem grande variação, tem uma dificuldade nessas nuances de prosódia, tem uma dificuldade em entender alguns sutis sinais de comunicação, de se colocar no lugar do outro, né, de entender questões ou situações de duplo sentido, de se meter em conversas quando a conversa não interessa a ele. Então, tudo isso gera prejuízo de comunicação social. Mesmo aquele autista que aparentemente nem tem sinais tão gritantes para essa condição diagnóstica, porque a gente ainda tem essa ideia de que o autista se parece com o autista, e o autista não se parece com o autista, porque autismo não tem cara. É conforme a gente vai convivendo com essa criança que a gente vai vendo as dificuldades que ela pode trazer. É interessante observar isso, porque essa questão, por exemplo, da fala, já se tem aí como um prejuízo de atraso, tem alguém perguntando aqui sobre atraso no desenvolvimento da fala, ela já tem um prejuízo associado aí a sucção pobre durante a mama, a ausência de sucção, dificuldades no cerebelo que dificultam na questão do movimento, da postura e da articulação para a fala, né? Já traz aí uma questão sensorial envolvida. Todos esses elementos podem ser elementos suficientes para trazer como resposta final esse prejuízo na fala, que na primeira infância gera grandes possibilidades de mudança quando a gente precocemente começa o processo de estimulação, tá? Outra pergunta interessante que o professor deve se fazer quando está observando seu aluno em sala ou durante os intervalos da aula: como é que ele se movimenta? Ele tem um movimento padrão como qualquer criança tem? Ou ele costuma mexer as mãos em frente ao rosto? Ou balançar as mãos na lateral do corpo? Ou balançar o tronco? Ou andar na ponta dos pés? Ou andar em círculo o tempo inteiro? Isso é chamado de movimento estereotipado. Então é importante observar isso. E algumas crianças com autismo, além desse transtorno do movimento estereotipado associado ao quadro, elas podem ainda trazer como uma comorbidade muito recorrente o TDAH, que é um quadro de agitação psicomotora, de impulsividade e de prejuízo atencional. É importante observar isso porque nesses casos são demandas durante a avaliação neuropediátrica que pode necessitar aí de uma prescrição medicamentosa para melhor controlar esses quadros de inquietação, de agitação, que é pelo menos presente no TDAH em torno de 44% das pessoas com autismo vão ter esse TDAH aí associado como condição comórbida. Portanto, vale a pena observar se isso está presente na pessoa com autismo, tá? Se isso, porque do contrário, a não condição de melhora dessa agitação, desse déficit de atenção, vai trazer prejuízo no processo de ensino e aprendizagem, porque compromete a atenção, a concentração e gera impulsividades aí recorrentes, atrapalhando o bom desenvolvimento dessa criança. Algumas estereotipias motoras que essa criança pode apresentar também pode acontecer em função de sobrecarga sensorial. Né? A gente entende que 90% dos autistas têm algum prejuízo sensorial. E isso pode causar um desconforto por não saber administrar essas questões de ordem diversas que a gente recebe enquanto sensorialidade, levando aí a comportamentos desorganizados, agitados, e movimentar-se é uma tentativa de autorregulação, mas também pode ser uma tentativa de autoestimulação, ou pode ser também uma expressão de que você está contente, está feliz, e manifeste isso a partir, né, desse movimento repetitivo. Também é importante lembrar disso. A estereotipia também pode ser uma expressão de contentamento que alguns autistas podem fazer, tá? Na hora da criança brincar, você trouxe um brinquedo, é o dia de brincar ou tem brinquedos na sala. Como se dá esse brincar? Ele brinca com o brinquedo ou ele brinca com parte do brinquedo? Ele brinca
imitando o contexto social nessa brincadeira, ou ele só enfileira esses brinquedos, empilha, desempilha, empilha de novo? Que tipo de brincar essa criança apresenta? É comum a gente observar no autismo, nos autistas, um prejuízo nessa funcionalidade do brincar. Muitos brincam só reproduzindo uma organização sistemática. Enfileira, empilha, arruma numa ordem sequencial, mas não tem uma funcionalidade enquanto imitação social, em função do prejuízo de neurônios espelhos. Portanto, esse brincar ele precisa ser mexido por nós. Eu preciso instigar uma forma de brincar que seja um brincar mais funcional, gerando aí outras possibilidades de aprendizado dessa criança. Mas eu tenho que observar primeiro como ela brinca, para ser aí um indicativo qualquer de um possível sinal para essa condição diagnóstica que a gente está falando, que é o autismo. Para quem está chegando na sala, estamos conversando sobre como identificar alguns sinais do autismo. Professor, lá na sua sala, como é que é a capacidade de abstração dessa criança? Como é que ela faz uso da sua criatividade, da sua imaginação? Ela tem uma reduzida capacidade de abstração, de imaginar, ou ela entende tudo de forma muito literal? Como é que ela funciona nesse contexto? Jogos simbólicos, contos de fadas, invenção de histórias, produção de histórias a partir de um desenho, continuidade de uma história que você está contando. Ela faz ou ela tem dificuldade em fazer isso? É muito comum a gente ter no autismo esse prejuízo nessa capacidade de abstração, de imaginação, especialmente contos de fada, animais fantásticos, animais que voam, entendendo que o autismo, por um prejuízo lá dos neurônios espelhos e de outras questões importantes para o aprendizado, eles podem ser muito literais. Portanto, é necessário que a gente estimule. Mas não deixe de contar histórias. As histórias são bem-vindas. Elas estimulam a nossa capacidade de neuroplasticidade cerebral, tá? Chegamos a um ponto importante que o professor tem que observar. Durante o intervalo, como é que ele aceita a refeição? O alimento é sempre o mesmo que ele traz? Ele aceita um novo alimento? Ele chora durante o intervalo porque tem muito barulho? Ele não gosta que alguém chegue perto dele? Ele não aceita contato físico? Ele tem essas questões de desconforto sensorial? Ele reage de forma muito excessiva frente a alguns desses estímulos sensoriais, seja tátil, olfativo, gustativo, visual, auditivo, de movimento, né, o sinestésico. Ele brinca no parquinho, ele consegue subir e descer a escada e a rampa, ou ele tem medo de cair, ou ele não se balança, ou ele não explora espaços. Tudo isso é sensorialidade, que está presente enquanto prejuízo em 90% das pessoas com autismo. Isso já se percebe lá na dificuldade de mamar, da sucção, nas primeiras alimentações que ele recebe em casa. E conforme ele vai amadurecendo enquanto condição cerebral e crescendo, fisicamente falando, algumas dessas condições, se não estimuladas, para que haja melhor integração sensorial, elas podem ir cada vez mais se acentuando. Especialmente porque muitas vezes a gente se fecha enquanto família, querendo ou achando que fechar-se em casa é proteger o filho. Isso acaba gerando a não habituação aos estímulos, o que é um grande equívoco que a gente precisa corrigir frente à família. Então, é comum que a gente observe hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Quando a criança é hipersensível, ela vai fugir do estímulo. Quando ela é hipossensível, ela se aproxima do estímulo. Se ela for hipossensível à questão visual, ela vai buscar a luz, ela vai ficar ligando e desligando a luz da sala, porque ela quer ver a luz, ela procura ficar em locais que tenha o reflexo do sol, ela gosta desses estímulos mais fortes, mas se ela for hipersensível, ela vai fugir, incomoda, causa mal-estar, causa dor de cabeça, e ela não sabe como organizar isso, ela acaba gerando aí um comportamento desorganizado. Isso também se reflete na alimentação, no movimento, na brincadeira, na textura da roupa. E aí tem algumas questões muito interessantes que é importante ficar atento. Cortar o cabelo é um exercício muito difícil quando a criança é hipersensível. Lavar o cabelo, pentear o cabelo, cortar a unha é uma tarefa árdua para a família, né? É muito interessante isso. Professor, por que estas crianças têm uma maior afinidade com o inglês? Porque o inglês é mais fácil
E normalmente o inglês que elas se interessam, ele vem do som metalizado do celular, do tablet, que ativa melhor as nossas áreas motivacionais, chamada sistema límbico motivacional. É bonito quando a criança fala inglês, mas é importante que você respeite, mas não reforce. Porque se você reforçar esse inglês, ele vai acabar se isolando das pessoas, porque nós não conversamos no dia a dia em inglês. E é interessante que a gente converse na nossa língua. E se eu reforço esse inglês o tempo inteiro, eu acabo gerando de novo um afastamento social e uma dificuldade de interagir com as pessoas, tá? Voltando para a questão sensorial, a textura de tecido, a etiqueta de roupa, um sapato apertado. Os hipersensíveis preferem roupas mais folgadas, com tecidos mais leves. Os hipossensíveis, roupas mais apertadas, né? Aí tem coletes de neoprene, calças mais apertadas, sapatos apertados, porque, de novo, o hipersensível foge, o hipossensível se aproxima desse estímulo, tá? Dentro da questão sensorial, a gente tem aí 60% dos autistas com 60 a 80% dos autistas com dificuldades voltadas a questões de ordem alimentar, dentre elas a seletividade alimentar. Mas também é interessante observar que 10% dos autistas têm ou podem apresentar desconfortos gastrointestinal, outros apresentam intolerância a alguns alimentos. Então é importante se investigar tudo isso para não afirmar uma condição de seletividade sem antes ter visto se aquele alimento provocava um mal-estar na criança, que gerava aí alguns comportamentos. E por medo desse comportamento acontecer, a criança acabava muitas vezes não aceitando bem aquele alimento, como uma condição que já é experimentada por ela, tá? É sempre importante observar se existem condições fisiológicas, infecciosas, né, em termos intestinais, para antes de pensar nessa condição de seletividade ou não desse alimento, tá? Outro ponto interessante, como essa criança reage em situações consideradas perigosas? Ela tem medo das coisas? Ou ela tem medo de coisas que não representam ameaça e não tem medo do que é ameaçador? Ou ela não demonstra medo do perigo? Por exemplo, pegar uma faca, ela não demonstra que tem medo de se cortar, sair na rua no meio dos carros, subir num muro onde possa cair. É muito comum que as crianças inicialmente não demonstrem ou não percebam tais ameaças. Mas em se tratando do autismo, nós estamos falando aí de neurônios espelhos e de amígdala como regulador desses comportamentos que dificultam aí essa percepção do que é ameaçador. Portanto, fica aí uma dica para a família para evitar qualquer situação em casa que seja ameaçadora, porque as crianças com autismo, no geral, elas não conseguem perceber com facilidade aquilo que pode ser uma ameaça a elas, tipo medicamentos, produtos de higiene, um objeto pérfuro cortante. Então, toda a atenção aí, até que ela consiga, enquanto neuroplasticidade, melhorar essa condição de percepção para identificar aquilo que representa ou não ameaça para ela. Mas, no geral, elas têm pouca noção de situações perigosas, que é outro sinal que a gente vai observar. E isso já se observa também lá no espaço escolar, né? Como essa criança lida com mudanças de rotina? Professor, quando você muda a aula e não avisa para ela se desorganiza ou ela lida bem com mudanças de rotina? No geral, o autista tem uma dificuldade em mudar aquela rotina que habitualmente ele vem fazendo todos os dias do mesmo jeito e que causa nele um conforto. Autistas preferem situações previsíveis, ou seja, ele prefere coisas que ele já sabe como vai fazer ou já sabe qual o passo a passo que ele vai fazer durante o dia. Então, se você percebe que ele tem essa dificuldade em mudar de rotina, é muito rígido, inflexível em algumas atividades, é o mesmo brinquedo, é a mesma posição na sala, é a mesma ordem da atividade, quando muda ele se desorganiza e não sabe bem administrar essa desorganização, é um outro fator aí que merece uma atenção especial como um sinal para que a gente possa trabalhar gradativamente pequenas mudanças, gerando possibilidades aí de neuroplasticidade cerebral para quando uma grande mudança for acontecer. E esse desconforto frente a essas rotinas traz aí um comportamento que é interessante que a gente fale sobre ele, chamado comportamento disruptivo, que a gente não pode confundir com birra. Comportamento disruptivo é aquele comportamento onde a criança, frente a uma sobrecarga sensorial, frente a uma mudança na sua rotina habitual de forma inesperada e não programada,
frente a uma situação de frustração que ela não sabe como administrar, ela acaba se desorganizando, se automutilando, né? Aqui tem alguém dizendo, nessa quarentena tá difícil. A quarentena trouxe isso, uma desordem nesses comportamentos, né, que tem feito com que algumas crianças com autismo quebrassem de forma muito, muito inesperada aquela rotina habitual de atendimento, de sala de aula, né, e aí acabou gerando aí um desconforto muito grande nesse contexto familiar. Esse comportamento onde você dificilmente consegue se autorregular ou leva um longo tempo para se autorregular é chamado de comportamento ou transtornos disruptivos, que está associado aí à nossa área pré-frontal, que tem para nós a capacidade de atenção, de planejamento, de mudança de estratégia, de flexibilidade mental, de memória operacional e de controle ou autocontrole ou controle inibitório. Nos autistas, essa função executiva está em prejuízo. Portanto, de novo, mas não nos impede de promover ferramentas de estimulação que traga aí possibilidades de neuroplasticidade. Quanto mais cedo a gente estimula, mais chance a gente tem de mudanças cerebrais nessas redes neurais que estão trocando informações, trazendo possibilidades de avanços para essas crianças, tá? Esses desconfortos citados, eles podem trazer aí alguns acessos de raiva ou de desordem comportamental que para a família é um desconforto muito presente e que causa um mal-estar também para a criança. Professor, outra pergunta na sala de aula ou no contexto da escola. Essa criança tem risos inapropriados? Ela ri sem motivo aparente? Ou ela muda de humor de repente? Tá bem, de repente começa a chorar? Vamos descobrir que isso não é uma situação que acontece do nada. Alguma mudança aconteceu naquilo que é normalmente habitual para ela, que gerou um desconforto, e como ela não sabe dizer, não sabe verbalizar muitas vezes aquele episódio desconfortável, ela acaba gerando um comportamento que pode ser considerado para muitos sem motivo aparente, mas para ela tem um motivo sim. Professor, lá de novo falando sobre os sinais do autismo na escola. Essa criança que você está acompanhando, ela sempre anda com alguma coisa na mão, um pedaço de papel, uma garrafinha, um pedacinho de madeira, um bonequinho. Ela fica irritada se alguém tirar esse boneco da mão dela. A gente chama isso de objeto de transição. É muito comum que a criança tenha essa aderência a esse objeto, que é importante para ela como elemento de auto-organização. Ela nem sabe que é para isso, mas é importante para que ela se autorregule. Qualquer criança faz isso. Vamos explicar como isso funciona. A mãe passa 4 meses de licença em casa depois do parto. E cria com a criança, independente do prejuízo que a criança tenha, uma relação de afeto muito próxima. E chega um momento que a mãe tem que voltar à sua atividade. Ela precisa se ausentar. E naturalmente a criança, sem perceber, ela transfere essa relação de apego com a mãe para alguém ou para algum objeto, que é chamado de elemento de transição ou objeto transicional, onde ao transferir essa relação de afeto para alguém, quando essa mãe está ausente, a criança se sente mais confortável, protegida com aquele objetinho do lado. Portanto, não arranque o objeto da mão dele. Deixe na mão dele, chame a atenção para outras coisas, que ele vai colocar o objeto de lado. Ele até esquece o objeto, mas se você falar nele ou tentar tirar, aí você vai reforçar e ele pode gerar aí um comportamento desorganizado por não saber administrar essa invasão, aquilo que para ele é considerado uma forma de auto-organização ou elemento de conforto, tá? Então é importante que a gente entenda o que é esse objeto e respeite um pouquinho mais antes de ficar invadindo, achando que o modelo ideal é o modelo que eu estou propondo. Observe como a criança melhor responde para você intervir naquilo que você acha necessário. E chegamos a um ponto interessante para a escola, que é o seu modelo de aula, o seu modelo de atividade, a sua forma de explicação do conteúdo atende a essa criança? Ele responde bem aos seus modelos de avaliação, de atividade ou de aula? Ok. Mas, no geral, a gente tem autistas que não respondem bem ao programa tradicional de ensino. Portanto, vai ser necessário, e é um direito dele, com diagnóstico ou sem diagnóstico, que você busque por atividades que adeque qualquer assunto à forma como ele melhor compreende.
Se ele não consegue uma atividade longa, fragmente em atividades pequenas. Se ele só consegue fazer atividades com imagens, utilize as imagens como forma de melhor facilitar o processo de realização da atividade para ele. Se ele só consegue fazer uma atividade muito pequenininha, faça várias, vai dando uma por vez para que ele realize outras atividades. Mas não queira que ele entre no mesmo modelo dos demais, porque pode ser que ele não consiga se adequar a essa forma tradicional de ensino. Isso acontece lá no atendimento também. É preciso adequar muitos jogos, muitas situações para atender particularmente a cada caso. Para cada idade, tem uma pergunta aqui, podemos usar um estímulo? A gente vai usar, lógico, conforme a criança vai amadurecendo, você vai usando recursos de atividade dentro da condição de idade dela, né? Respeitando aí a forma como ela melhor responde a esse estímulo. O que eu posso usar? Quem vai dizer isso é a criança e a forma de desenvolvimento dela, né? Estímulo com barulho ou de um papel que não existe um específico, não entendi isso aqui. Mas eu tenho que ver como a criança se desenvolve para pensar nas ferramentas de intervenção com ele, ok? Quanto à capacidade psicomotora dessa criança, ela tem uma irregular habilidade motora, ela tem dificuldade na coordenação motora, isso é comum acontecer com ela tem dificuldade em correr, em pular e saltar, tudo isso que eu estou falando são sinais do autismo, tá? Mas dentro de um conjunto de situações, isolados, eles não representam nada. Eles só representam alguma condição para o autismo quando eles vêm agregados enquanto conjunto de sinais, tá? Professor, o meu aluno parece que ele não sente dor. Não é que ele não sinta dor, ele tem uma hipossensibilidade, uma baixa percepção para essa questão tátil. E aí ele pode se morder ou pode se machucar e parece que não está sentindo dor. Mas a forma como ele pode expressar esse desconforto pode ser diferente da minha. Ou ele pode ter uma baixa percepção para essa questão que precisaria de alguma condição muito mais profunda para ele manifestar que aquilo está desconfortável nele. Mas a gente também tem que interpretar algumas situações aí, né, diferente do que a gente espera enquanto condição. Bom, se seu aluno, se seu paciente ou se seu filho apresenta alguns desses comportamentos que eu acabei de citar, foram muitos, né? A gente está há quase 40 minutos falando sobre sintomas. A gente precisa chamar a família para conversar sobre essas dificuldades. Não vai se falar de autismo nem de nada, porque o professor não tem na sua habilitação profissional essa competência para o diagnóstico. Quem faz isso é o neuropediatra, é o psiquiatra infantil. Essa observação toda que eu acabei de citar é para que a gente oriente a família a buscar por um profissional especialista na área neuropediátrica ou psiquiátrica infantil, para que haja aí uma avaliação por parte desse profissional e assim ele possa solicitar exames para descartar outras questões, relatórios da escola, ele faça a aplicação de um MChat, que é uma lista de perguntas com a mãe, ele observe a criança em atividade, ele crie possibilidade de interação com a criança para chegar a fechar esse diagnóstico, né, que é considerado uma condição observacional por parte do médico, mas é importante, quanto mais informação tiver, né, acerca de tudo isso, enquanto pessoas que convivem com a criança no dia a dia, mais funcional vai ser para ele fechar essa condição. Ele não vai só olhar a criança e fechar, ele vai pedir algumas questões, outras importantes, para que ele não se precipite nesse fechamento diagnóstico. Enquanto escola, mesmo que eu não tenha um diagnóstico daquela criança com autismo, eu tenho a obrigação, enquanto professor, de criar ferramentas de acessibilidade a ela, seja diagnosticado ou não diagnosticado. A obrigação de dar acesso no espaço escolar não depende de um diagnóstico, tá? Vale deixar isso muito claro. A gente ainda tem professor que só quer fazer uma atividade adaptada se tiver um diagnóstico fechado. Não. Isso não existe. Nota técnica 04/2014. Laudo médico não dá a você o direito de não adaptar a atividade. Inclusão, adequação e atendimento à pessoa com dificuldade independe da apresentação ou não de um documento comprobatório do seu diagnóstico. A gente solicita que a mãe apresente ou diga o que a criança tem enquanto diagnóstico, para que a gente, enquanto professor ou enquanto profissional que está atendendo, compreenda melhor essa criança. Mas não é uma obrigação dela fazer essa apresentação e nem é um pré-requisito para matrícula ou coisa do tipo.
É importante deixar isso muito claro, porque isso ainda acontece. Só vai ser matriculado se trouxer o diagnóstico. Cuidado. Essa é uma fala muito perigosa que algumas escolas podem ter, que pode se virar muitas vezes contra ela. Eu não posso atrelar matrícula e inclusão a uma condição de laudo, tá? A família, muitas vezes, ela só apresenta esse laudo na escola se ela tiver, se ela quiser. Eu oriento que ela apresente sim, que ela mostre, que ela diga, porque quanto mais informação a escola tiver sobre a criança, melhor será a intervenção que a escola vai elaborar para essa criança. Sem saber o que ela tem de verdade, fica mais difícil. Então, o diagnóstico, nesse caso, ele é um elemento informativo, para que a escola consiga orientar o professor a estudar sobre aquele assunto e assim ele crie ferramentas adaptadas à condição daquela criança e assim propõe a ela melhor possibilidade no seu ensino e aprendizagem, tá? Mas aí, professor, eu vi tudo isso dessa criança, chamei a mãe e a mãe não foi atrás do diagnóstico. O que é que eu faço? Você vai fazer o seu papel como professor. Ah, mas ela não foi atrás. O seu papel é chamar a mãe e orientar. Se ela não foi atrás, é uma outra questão que não cabe mais a nós. Você tem que documentar na escola que você chamou a mãe, que orientou, que ela precisou dessa orientação porque a criança está tendo prejuízo no aprendizado. A mãe assina que teve ciente daquela orientação que você deu. O seu papel é esse. Mesmo que ela não tenha ido buscar por esse diagnóstico, o papel da escola é continuar o processo de ensino e aprendizagem. É criar ferramentas de adequação, é criar acessibilidade para a criança, né? Aqui tem alguém dizendo, Maria Luísa, laudo é apenas um documento informativo. Muito bem, é apenas informativo. E para nós é um elemento de conhecimento a mais sobre a criança, né? Mas, professor Wilson, esse aluno com autismo, mesmo que não tenha um diagnóstico fechado, autismo tem cura? Não. Autismo não é uma doença, portanto não tem cura. E o que é que eu devo fazer enquanto professor? Já disse, orientar a mãe a buscar por esse diagnóstico, mas, acima de tudo, orientar a mãe que estimule em casa. Mesmo que ela não consiga os atendimentos, que muitas vezes são mais difíceis, estimule em casa, mas é importante uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicomotricista, neuropsicopedagogo ou psicopedagogo, se tem uma questão alimentar em prejuízo, nutricionista. Então, quanto mais pessoas envolvidas no processo, melhor será o resultado, né, ou o desenvolvimento dessa criança enquanto condição global. O fato é que a união da escola com a família é a medida ainda mais importante para que a gente possa ter assegurado a essa pessoa com qualquer dificuldade o seu direito a estar em condição de acesso, assim como qualquer pessoa. Tá? É nesse espaço que a gente começa o processo de inclusão social. E isso se faz em casa, se faz na escola, se faz em levar a criança nos espaços escolares ou sociais diversos. Ah, mas eu, enquanto mãe, não levo mais para uma festa de aniversário porque ele chora. Eu não vou mais na casa da minha amiga porque ele dá um escândalo. Quanto mais você se fechar dentro de casa, mais difícil vai ser qualquer outra possibilidade de ida no futuro a um espaço social qualquer. Quanto mais eu vou a esses espaços, lógico, respeitando os limites da criança, ela chorou, ela se desorganizou, vai embora, leva para casa. Mas em outro momento vá de novo. Conforme você vai vivenciando esses estímulos gradativamente, respeitando os limites dessa criança, mais ela vai habituando-se a isso. Não é terapia do choque, mas é oportunizar a criança a essas vivências inteiras aí que todo mundo tem direito. É ir ao parque, é ir ao shopping. Ah, mas no shopping ele chora com barulho. Coloca um abafador de som no ouvido dele. Ou fica menos tempo no shopping do que o habitual, mas não deixe de levar, tá? E um ponto importante. Seu filho com autismo, ele pode ter um irmão, não pode? Pode. Cuidado, pai ou mãe, quando você tiver um filho com autismo e tiver outro filho que não tem autismo, para não destinar toda a sua atenção só a esse que tem a dificuldade. Você é mãe, você é pai de uma criança com autismo, mas você também é mãe e pai de uma outra criança que não tem autismo. Você é mãe, você é mulher, você é profissional. Você é pai, você é profissional e você é homem. Tire um tempo para a relação pai, mãe, marido e mulher, tá? Cuide-se ou cuidem-se de vocês, pai e mãe, porque a gente só pode oferecer ao filho aquilo que melhor
a gente tiver. Quanto melhor você estiver com seus comportamentos, com a sua afetividade, com você mesmo, melhor você vai oferecer condições de afeto, condições de tolerância frente a muitas questões que vão demandar aí desse quadro do autismo, né? Bom, a gente tem ainda 10 minutinhos de live. Alguém está dizendo assim, salve a live, por favor. Vai ficar salvo lá no meu IGTV, tá? A gente continua, enquanto equipe multidisciplinar, todos os dias trabalhando por uma condição de evolução dessas crianças, independente do diagnóstico, mas aqui estamos falando de autismo. Estamos trabalhando todo dia, enquanto equipes, pela inclusão de pessoas com deficiência, dentre elas a pessoa com autismo, e estamos todos os dias brigando por uma sociedade mais inclusiva, uma educação inclusiva de verdade, que não apenas receba as pessoas diferentes ou na diversidade por uma imposição de lei, que ela receba entendendo que é um direito de qualquer pessoa esse espaço escolar, que é o nosso primeiro espaço de convivência social depois da família. Creche, pré-escola, educação formal, né, tudo isso faz parte das nossas construções, e quanto mais cedo eu chego à escola, mais chance eu tenho de ser estimulado. A creche pré-escola tem um poder de estimulação sensorial maior do que a gente possa imaginar. Eu trouxe esse vídeo para vocês sobre sinais do autismo que podem ser percebidos na escola, para que a gente entenda que com profissionais mais capacitados, desde as primeiras abordagens que se tem com as nossas crianças bem pequenas, mais chance a gente tem de um diagnóstico precoce, de um encaminhamento precoce e de uma evolução de fato a partir da estimulação precoce, tá? Que a gente continue buscando, mesmo com as dificuldades que a gente tem, e a gente sabe que as nossas são grandes, mas as da família da pessoa com autismo é maior ainda. Que a gente respeite essas dificuldades, que a gente trate a família com sensibilidade, porque a gente precisa cuidar, de fato, de quem cuida. A gente tem que cuidar da família, mas também temos que cuidar do professor. Eu estou elaborando uma live para conversar sobre como podemos cuidar do professor, ou como orientar o professor a se cuidar, lidando com tanta diversidade que é o espaço escolar. Que a gente possa compreender as reais necessidades de cada criança, de cada aluno, de cada paciente, né? Dentro da condição que ele tem, porque a escola é um espaço de excelência no processo de inclusão, mas é necessário que a gente também crie ferramentas importantes a esse movimento de inclusão. A escola que a gente tem continua ainda avaliando as crianças com deficiência, achando que todos são iguais na sua forma de responder aos estímulos que a escola propõe. E não são iguais, cada um responde do seu jeito. O tratamento é igual, mas respeitando as particularidades de cada caso. Que a gente entenda isso e faça o nosso papel enquanto gerenciador desse movimento aí de ensino e aprendizagem e de desenvolvimento infantil desde os primeiros passos que a criança dá nesse espaço escolar. Tá? Eu estou falando para você, professor, eu estou falando para você, terapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, que seja lá a área que for, que recebe uma criança desde cedo, muitas vezes sem nenhum diagnóstico ainda, que precisa de observar todas essas informações para chegar a ter uma conversa de orientação e de encaminhamento mais adequado à família, tá? Tudo isso que eu falei está nesse livro, Autismo Azul de Todas as Cores. Quem não tem, busque adquirir esse material, que é de excelência, olha o merchan que eu estou fazendo, e muito mais sobre o autismo, que a gente possa de verdade exercer a cada dia a nossa leitura, o nosso enriquecimento curricular, e assim a gente tenha maiores chances de acolher com qualidade a criança que nos chega, seja para observar e orientar para os encaminhamentos, seja para de fato intervir nesse processo, tá? Eu sou o professor Wilson Cândido. Quem quiser me acompanhar, todo esse material de divulgação está no meu Instagram, Wilson Cândido Braga, está no meu canal no YouTube, Wilson Cândido Braga, e está lá no Facebook, Wilson Cândido. Esse período de quarentena, eu já gravei 120 vídeos, todos estão postados lá, e eu estou com uma nova série de vídeos para começar a gravar e ainda me organizando para começar esse processo. Todos os dias eu tenho uma live. Amanhã eu tenho uma live com a Ana Lúcia Farias, excelente profissional, falando sobre tecnologia assistiva e inclusão.
E segunda, terça, quarta, quinta e sexta da próxima semana, todo dia tem uma live que eu vou divulgando gradativamente para vocês, tá? Bom, eu espero que esse vídeo possa contribuir com cada um de vocês. Eu não estou lendo aqui as mensagens de ninguém para não esquecer de nenhuma. O vídeo vai ficar salvo lá no IGTV do Instagram e quem tiver interesse em vê-lo novamente, está lá guardadinho para vocês, tá? Essa é a minha terceira live de hoje. Eu espero que eu tenha dado o recado direitinho para cada um de vocês. Beijos, boa noite e até amanhã às 17 horas, conversando sobre tecnologia assistiva e inclusão com a professora Ana Lúcia Farias. Vou encerrar a sala agora e vou já deixar salvo para vocês esse material. Abraços e até amanhã.